Josué capítulo 5 e capítulo 6. Eu não vou ler os capítulos, porque eles são grandes, os dois juntos, mas a gente vai deixar aberto aqui nessa página, e a gente vai aqui estar fazendo uma pontuação no capítulo 5 e 6, no que poderíamos estar chamando de passos para experimentarmos os grandes milagres de Deus. Capítulo 5 e 6. Pai bendito, fala conosco nessa manhã, que a Tua palavra desperte nosso coração, que a Tua palavra desperte nossa mente, que a Tua palavra venha transformar o nosso interior, que a Tua palavra venha aumentar a nossa fé. Fé nas Escrituras, fé na Tua presença, fé no mover do Teu Espírito em nosso meio. Em tudo te damos graças, Pai, e fazemos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Há uma conclusão entre os estudantes da Bíblia, os teólogos, os entendidos do assunto, que o maior milagre que Deus pode fazer é a conversão na vida de um pecador. Mais do que salvar alguém da morte, mais do que livrar alguém de um acidente, mais do que impedir uma catástrofe natural, o maior milagre de todos é Ele transformar a vida de um pecador no homem santo, a conversão de um pecador. E por que eles pensam isso? Há uma razão lógica para isso. Porque todas as obras que Deus fez, todos os milagres que Deus fez, desde Gênesis a Apocalipse, desde a criação do universo, até o milagre que Ele fará no fim do mundo, de todos os milagres da história que aconteceram, acontecem e acontecerão, nenhum desses milagres custaram nada para Deus. Deus, quando Ele fez os céus e a terra, Ele disse: haja. Haja terra, haja água, haja a separação da terra com a água, haja luz. Isso não custou nada para Deus. Foi apenas uma palavra dele. Não houve esforço nenhum da parte de Deus, de tudo aquilo que Ele fez. Então, quando no princípio Ele cria o céu e a terra, Ele criou do nada. Do nada. Ele não usou nenhuma matéria-prima. Ele simplesmente disse: haja e houve. Haja luz e houve luz. Ele disse para os mares: haja peixe e houve peixe. Ele disse para o campo: haja fruto e houve fruto. E a Bíblia diz, e nós cremos, que pelo poder da sua palavra todas as coisas foram feitas. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E isso não custou nada para Deus. Mas para que eu e você fôssemos salvos pela graça de Deus, para que eu e você passássemos da morte para a vida, para que eu e você pudéssemos ter todas as condenações suspensas pela expiação de Cristo, isso custou muito. Isso custou o precioso sangue de Jesus. Então, o maior milagre do mundo é o milagre da conversão. Mas se você observar bem, depois que a gente passa para Cristo, depois que a gente se torna servo de Deus, povo de Deus, tudo que acontece na nossa vida é milagre. Eu não sei se você percebeu, são 9h48, não sei que horas que você levantou hoje, talvez às 4 da manhã, talvez 5, ou talvez acordado desde ontem, talvez às 7, mas cada minuto Deus tem realizado um milagre na sua vida. Eu não sei se você percebeu, mas da hora que você saiu do portão da sua casa, até você chegar aqui na porta da igreja, Deus livrou você de cada coisa que você não percebeu. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nos protegendo. E Deus nos livra de cada uma que muitas vezes a gente percebe e muitas vezes a gente não percebe. Mas o tempo todo o Senhor está do nosso lado. Ele é o nosso guarda.
Não sei se você já parou para pensar na sua vida, quantos milagres Deus já fez na sua vida. Quantas bênçãos Deus já não derramou sobre a sua vida. De quantas armadilhas Deus já não guardou você. Quantas artimanhas Deus não livrou você. Esse é o nosso Deus, que nos livra constantemente do laço do passarinheiro. Que por mais que hoje talvez a sua vida não esteja tão legal assim, pelas lutas que você tem passado hoje, mas Ele já te livrou de coisas muito piores. Armadilhas que foram postas para você cair. E Deus livrou você e você nem sabe. O Senhor é quem te guarda. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. É o Senhor, irmãos. Ele protege você. Ele guarda você. E eu vou dizer para você uma coisa hoje, para você que está aqui e para você que me ouve aí. A sua vida é um milagre de Deus. A sua vida é um milagre de Deus. A minha vida é um milagre de Deus. Olha o que diz em Deuteronômio 9, 1 e 2. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus, povo grande e alto, filho dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouviste. Quem poderá resistir os filhos de Anak? E aqui no nosso texto, Josué 5, Josué 6, nós vamos ter o primeiro milagre que Deus vai fazer na liderança de Josué, que é qual? Justamente conquistar a cidade fortaleza de Jericó. Esse foi o primeiro milagre que Deus fez agora com a liderança de Josué. Josué nunca tinha passado por experiências anteriores. Essa é a primeira experiência dele como líder. Nesse contexto agora, Moisés está morto. Josué está liderando o povo. A velha geração, quase que toda, morreu no deserto. A nova geração agora não tem nenhum treinamento de guerra. Não tinham armas. Não tinha absolutamente nada. E agora essa geração vai conquistar a terra prometida. Mas não apenas isso, uma terra que está ocupada por gente treinada, por gigantes. E eles não treinados, se sentindo como gafanhotos, tendo que enfrentar essa terra. E o primeiro desafio que ele tem é então esse, o de conquistar aquela cidade estratégica. E por que aquela cidade? Se você for pegar um mapa bíblico, a irmã Emília gosta muito disso, mapa, você vai pegar, então, estudar no mapa a geografia bíblica, você vai descobrir que naquela cidade havia uma cadeia de montanhas, uma cordilheira, várias montanhas haviam ali. E para você subir as montanhas e chegar até Jerusalém e conquistar a Canaã, você tinha que primeiro conquistar essa cidade, a cidade de Jericó. E eu quero apresentar para vocês alguns passos aqui para a gente experimentar esses milagres de conquistas também na nossa vida espiritual, porque a gente precisa disso constantemente. E o primeiro passo, o primeiro ponto está em Josué capítulo 5, versículo 13. Veja bem aí. Primeiro passo para experimentar milagres de conquista na vida espiritual. Josué 5:13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou-se os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu o quê? Vamos juntos? Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo.
E Josué fez assim. Então, o primeiro passo para conquistar, experimentar os milagres de Deus na sua vida, reconheça que é Deus que está no comando da sua vida. Deus está no comando. Tem hora que a gente esquece disso. A hora que a gente mais sofre é a hora que a gente pensa que é a gente que está no comando. É o que tem acontecido comigo nessa obra aqui. Todas as vezes que eu penso que eu estou no comando, que eu tenho que lidar com aquelas dificuldades todas, eu quase que infarto. Aí daqui a pouco eu respiro fundo e digo, não, é Deus que está no comando. Aí fico extremamente calmo. Aí as pessoas pensam que eu sou o quê? Bipolar. Estava estressado, agora ele está calmo. Porque você lembra, Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle daquilo que eu faço. Deus está no controle daquilo que eu sou. Deus está no controle daquilo que nós temos. Deus está no comando de tudo. Veja, não é Josué que vai liderar. É Deus. Quem vai liderar essa batalha, o texto diz, é o príncipe de Deus. Ele diz, você é dos nossos ou você é dos nossos inimigos? Não, eu não sou nenhum nem outro, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Eu sou Jesus e eu estou à frente da tua vida. Eu estou à frente da sua batalha. Não é Josué que vai liderar essa batalha, é Jesus, o príncipe de Deus. E você vai ver que lá atrás Moisés teve uma experiência semelhante. Quando Deus o chama e se revela a ele naquela sarça ardente, Deus disse para Moisés a mesma coisa que Josué acabara de ouvir aqui. Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde estás é santo. Josué, o povo saiu do Egito. Josué, agora vocês vão conquistar aquela terra que eu prometi a vocês. Josué, agora eu vou cumprir com a minha palavra, eu vou cumprir com a aliança que eu fiz com Abraão, Isaac, Jacó e José. Mas, Josué, eu quero que você saiba de uma coisa. Eu, o príncipe do exército do Senhor, eu estarei à frente. Josué, eu quero que você saiba de uma coisa. Essa batalha não é tua. Essa batalha é do Senhor. Essa batalha é minha. Eu estarei à frente. Eu sou o chefe, eu sou o líder, o comandante. Eu estarei à frente de vocês. Eu vou comandar essa vitória. Irmãos, isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso faz toda a diferença nas nossas lutas. E olha que a gente entende de luta. Olha que a gente entende de problema. E o nosso maior problema é esquecer disso, que o Senhor que vai à frente. Eu vou ler para vocês o que está escrito em Provérbios 21 e 31. Sabe o que diz lá? O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. De quem vem a vitória, irmãos? De quem vem a vitória? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, é o braço do Senhor que nos dá a vitória. Então, como começa o milagre? Você que está precisando de um milagre na sua vida, como começa o milagre? O milagre começa quando você começa a aprender. Foi Deus que fez. É Deus quem faz. É Deus que está à frente. Eu vou descansar. Claro, vou fazer a minha parte, porque a soberania de Deus não isenta a responsabilidade humana. Eu tenho que fazer a minha parte, mas a vitória vem do Senhor. A vitória vem dele. E a primeira pessoa que se revela a Josué, naquela conquista tão difícil, naquela conquista tão impossível para ele, tão impossível para o povo de Deus, a primeira pessoa que se revela a ele é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Jesus estava no comando. Jesus é o chefe. E aí você pode cantar, o nosso general é Cristo. O Deus dos exércitos está conosco. Amém, irmãos? Segundo passo, para experimentar os milagres de Deus na sua vida, você precisa aceitar os desafios. Porque tem hora que a gente foge, escorrega mais do que quiabo.
Aceitar os desafios. Os problemas surgem para serem resolvidos, nós não podemos fugir. Quanto mais se foge do problema, mais ele aumenta, mais inadministrável ele se torna. Aceite o desafio. É interessante isso porque em Josué capítulo 6, a gente está 5 e 6, 6, 14 e 15, Deus vai dar estratégia. Vai dizer assim no texto: no segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. Então, 6 dias, cada um vai rodear a cidade uma vez. Cada um não, o povo vai rodear a cidade uma vez. No 7º, o povo vai rodear 7 vezes. Essa foi a estratégia de Deus. E você começa a perceber que as estratégias de Deus, elas são completamente incompreensíveis para nós. A maneira que Deus tem de agir na nossa vida, às vezes, a gente não entende. Mas eu vou ter que rodear a cidade, eu preciso de uma picareta, eu preciso de uma sexta-feira, de uma marreta, eu preciso de uma britadeira, eu preciso de alguma coisa potente, eu tenho que derrubar isso. Sim, eu sei que você precisa, você vai rodear. O que Deus pede para a gente, às vezes, é completamente ilógico, não convencional, incompreensível. Irmãos, é só você olhar para o texto, eles precisavam vencer uma cidade fortaleza. Mas eles iriam vencer a cidade de Fortaleza sob a liderança de Jesus, o chefe do exército. Só que eles precisariam ter coragem para usar a estratégia de Deus. Eles não precisavam de coragem para usar a estratégia deles. Talvez a estratégia deles fosse essa que eu disse. As melhores ferramentas para destruir a cidade. Então é fácil ter fé assim. Você tem que pagar os boletos. Fácil pagar, desde que tenha saldo em conta. Agora, como é que você paga sem saldo? Você tem que fazer obra, é fácil fazer obra quando você já tem todos os recursos. É só fazer, esperar o tempo, as etapas, acabou. E sem recurso? Você tem que lidar com uma doença? Fácil. Você pega o medicamento e usa. Mas e quando aquele medicamento não surte efeito? É fácil, ou talvez não tão difícil, lidar com os seus problemas quando você tem as ferramentas adequadas em mãos e quando você não tem. Você vai precisar usar as estratégias de Deus, que são tão incompreensíveis para nós. Eles precisavam ter coragem para usar as estratégias de Deus, só que as estratégias de Deus eram loucuras, principalmente para quem estava vendo. Esse é um povo retardado. Está rodeando a terra. E às vezes eu fico pensando, o maior milagre que Deus pode fazer, como eu disse, é converter alguém. Mas o que antecede a conversão genuína é a pregação do Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não existe outro caminho. É com a pregação do Evangelho. E a primeira coisa que você tem que dizer para a pessoa se converter é você chegar para essa pessoa e dizer para ela que sem Jesus ela está perdida. Que sem Jesus ela vai para o inferno. É dizer para essa pessoa que ele é um miserável pecador. E que se ele não crer em Jesus e não confessá-lo como Senhor da sua vida e morrer nos seus pecados, ele vai para o inferno. Você não pode passar um pano quente nisso. Você não pode ficar só naquela, desculpa o termo, naquela lenga-lenga, de ficar dizendo, Jesus te ama, vem para o Senhor, Jesus te ama. Tem que dizer, você vai para o inferno, se continuar no estado que você está. Você não se preocupa com isso. Então dizer isso para ele e completar dizendo a ele, mas existe um Deus que te ama.
Se você continuar do jeito que você está, você vai para o inferno. Mas existe um Deus que te ama e que morreu por você. E que pagou o preço pela sua redenção, pela sua salvação. E se você crê em Jesus como Senhor da sua vida, se você crê em Jesus como Salvador da sua vida, os seus pecados estarão perdoados e você estará salvo para sempre. Então você vai apontar o problema, mas vai apresentar para ele também a solução. Só que isso é o quê? É loucura. Isso é loucura. Teve um irmão que disse isso para uma pessoa de patente alta, um militar de patente alta, falou: você vai para o inferno se você não crê em Jesus, se você continuar no estado em que você está, se você não confessá-lo como Senhor da sua vida, o que resta para você é o lago de fogo. Mas existe um Deus que te ama, morreu por você para salvar você, e se você crer, você vai estar salvo. E correu, saiu voado. Antes que ele levasse uma coça. Mas falou. Não passou 10 anos, ele agora já era um pastor, aí foi para um grande evento na cidade, aí alguém se aproximou dele, um pastor, e disse para ele: você lembra da história, daquela história, A, B, C, que você falou isso? Aquele homem, era eu. Eu ouvi aquilo que você disse, fiquei com muita raiva, mas depois o Espírito Santo veio e quebrantou meu coração, a palavra entrou, hoje eu sou um pastor para a glória de Deus. Isso é inegociável, mas é loucura. Mas esse é o método de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus tirou do Egito 2 milhões de pessoas. Deus tirou do Egito quase 2 vezes a população de São Gonçalo, que tem 1.200.000 habitantes. 2 milhões de pessoas ele tira do Egito. Não tinha infraestrutura sanitária, não tinha infraestrutura nem viária, nem nada. Deus tira 2 milhões de pessoas do Egito, sem McDonald's, sem sorveteria, sem açaiteria, sem dinheiro. 2 milhões de pessoas. Mas Deus mandava todo dia a comida descer do céu. Todo dia. Todo dia Deus mandava o orvalho descendo ao amanhecer. Deus protegia o seu povo todo dia. Mesmo sem recursos, sem dinheiro, sem nada. O povo era suprido. Deuteronômio capítulo 9 diz que durante 40 anos o povo marchou no deserto. 40 anos o povo marchou no deserto. Mas o pé de ninguém inchou. A sandália de ninguém se desgastou. A roupa de ninguém envelheceu. 40 anos no deserto. Deus faz assim com a gente até hoje, irmãos. Ele supre todas as nossas necessidades. Deus tem a sua maneira de cuidar de nós. Na maioria das vezes não é a nossa forma, a nossa maneira, nosso jeito. Mas é a maneira de Deus. Deus tem os seus métodos para nos fazer avançar. Será que Deus muda os métodos? Será que Deus usa outras estratégias? Às vezes muda os métodos. Às vezes a estratégia de Deus muda, Ele age de uma forma com um, Ele age de outra forma com outro. Às vezes você está passando pelo mesmo problema que aquele irmão. Deus trabalha na vida dele de uma forma diferente da sua. Então, para cada milagre que Deus tenciona fazer, Ele usa um método diferente. E é sempre estranho, esquisito, é sempre fora de lógica. Sabe por quê? Porque o pensamento de Deus é mais alto do que o nosso. É diferente do nosso. Deus enxerga o fim desde o começo. Deus está lá no nosso futuro, já vendo tudo, preparando para nós um futuro de paz. Escuta isso. Deus vai trabalhar na sua vida, tantas vezes não é da maneira que você pensa. E por isso que às vezes você pensa que Deus não está agindo. Pastor, estou orando à toa, estou jejuando à toa, estou buscando à toa, estou lendo a Bíblia à toa, estou sendo fiel à toa, eu não estou vendo Deus agir. Mas Deus não tem que agir da sua maneira. Porque nós não somos gerentes de Deus. Nós somos filhos, servos.
Amém, irmãos? Quando o Senhor foi multiplicar a água em vinho, Ele mandou encher as vasilhas de água. Mas peraí, o que está faltando aqui na festa é o que, gente? Vinho. Então esse cara está louco, porque ele mandou encher de água. Completamente fora de lógica. Mas a água foi transformada em vinho. E ali ele mostrou que ele é o Deus da qualidade. Ele tem poder de pegar coisas simples e transformar em coisas maravilhosas. Ele transforma uma substância que não tem cor, que não tem cheiro, que não tem sabor, em algo que tem cor, cheiro e paladar. E a Bíblia diz que o vinho que ele fez foi melhor do que o vinho que estava sendo servido na festa até naquela hora. Foi melhor. Deus é assim. Eu vou dar um recado de Deus para você nessa manhã. Descansa no Senhor. Faz a tua parte. Faz a tua parte e descansa nele. Ele está no comando da sua vida. Terceira lição que nós encontramos aqui no texto. Capítulo 6, versículo 2. Então, disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Por que ele usa aqui o verbo entregar? Entreguei na tua mão Jericó. Por que Deus diz entreguei? Porque Deus está cumprindo a sua promessa. Ele está cumprindo a sua promessa. Deus prometeu a terra. Deus prometeu um nome. Deus prometeu uma descendência. E Ele está cumprindo tudo aqui. Nós servimos a um Deus que cumpre as suas promessas. Que cumpre os seus desígnios, os seus planos. Ele cumpre. E a gente tem um outro problema grave. É que as pessoas não cumprem a sua palavra conosco. E muitas vezes nós não cumprimos com a nossa palavra com as pessoas. E a gente olha para Deus numa visão tão reducionista. Descemos Deus e equiparamos Deus a homens. E achamos que se os homens falham conosco, Deus também falha. Achamos que se os homens fazem promessas e não cumprem, e nós tantas vezes também fazemos as nossas e não cumprimos, Deus também vai ser assim. Mas o homem é homem e Deus é Deus. Ele é fiel, ainda que sejamos infiéis. Só que Ele age no tempo dEle. Ele age da maneira dEle, do jeito dEle, na hora dEle, mas Ele cumpre com a sua palavra. Nenhuma das promessas do nosso Deus cai por terra. Nenhuma. E o último ponto aqui, para a gente terminar. Nunca desista. Para você experimentar os milagres de Deus na sua vida, nunca desista. Amém, irmãos? Olha para a muralha da sua vida. Olha para as suas muralhas, para as suas dificuldades. Uma das primeiras coisas, um dos primeiros sentimentos que vem a nós, quando as muralhas se levantam, é nós queremos desistir. Algumas coisas, às vezes, a gente fala assim, mas de novo? Não aguento mais. Quantas vezes você disse, eu não aguento mais? Não aguento mais isso. Quantas vezes a pessoa diz, olha, eu vou dar um jeito nisso, eu vou sumir. Porque essa é a nossa maneira, a gente acha que fugir resolve. Eu não quero problema na minha vida, eu vou sair, eu vou sumir. A gente está levando o problema com a gente. Quantos problemas surgem e a gente diz isso, eu quero desistir de tudo. Eu estava dizendo para os irmãos numa reunião que a gente teve ali, agora eu vou falar de obra o tempo todo, porque eu estou respirando essa obra aqui. Já desisti dessa obra umas 7 vezes, irmãos. Em 3 semanas. Já desisti da obra 7 vezes. Já desisti e voltei já para a obra. Eu desisto e volto. A gente tem vontade de desistir quando aquilo foge do nosso controle. Mas para que você experimente o milagre de Deus, 4º ponto, nunca desista. Será que você pode dizer isso para alguém que está do seu lado? Nunca desista. Olha que interessante, na estratégia de Deus, Ele diz, 6 dias vocês vão rodear a cidade uma só vez.
E quando o problema está grande, 6 dias é tempo demais. A gente quer agora. 6 dias, se for aplicar para a nossa realidade, você pode imaginar uma infinidade de tempo. 6 dias não, Deus. 6 dias não, não, não. E você ora de novo, e ora de novo, e ora de novo, porque você quer uma resposta rápida. 6 dias não é tempo demais. Não, 6 dias sim, vocês vão rodear a cidade uma vez só. Agora, você está achando que é muito? No 7º dia você vai fazer tudo o que você fez a semana inteira. Só naquele dia. 7 vezes. Quando vocês já estiverem tão cansados, vocês vão rodear mais 7 vezes. Vamos ser francos, gente. No 2º dia, tá bom, no 3º dia você já tinha desistido. Tem gente que já tinha descido no 1º dia. Tem gente que só em saber a estratégia de Deus, nem topo, nem vou. Desistido. Vão começar a rir da gente. A gente vai rodear a cidade, todo mundo junto, marchando. Vão começar a rir, vão começar a zombar, vão começar a chamar a gente de crente doido. Não tem como derrubar essa muralha. Não tem como enfrentar esse desafio que está na frente de vocês. Vocês não estão vendo, vocês não têm recurso nenhum. Deixam de ser bobos. Está todo mundo rindo da cara de vocês. Parem! Não vai cair nada. Vocês estão brincando de ciranda, cirandinha em volta da muralha de Jericó. Uma coisa tão grave, tão séria. Diante de um problema tão sério como as muralhas de Jericó, nós estamos lá obedecendo uma ordem louca de Deus. E o povo de Deus é assim, irmãos. Ou você não pensa que as pessoas zombam da gente, riem da gente, nos chamam de povo careta? E é tão interessante porque às vezes a gente obedece a Deus, a gente ora e a situação piora. Porque está tudo bem. Está tudo bem. Deixa de chamar a gente de louco, eles vão ver. Só que daqui a pouco o que eles estão vendo é que piorou. Eu acho que não é só eu. Mas será que tem alguém aqui nessa manhã que já orou para Deus melhorar alguma coisa na sua vida e piorou? Só eu, Rosângela e eu só, né? Só eu, Rosângela, a igreja inteira. Está todo mundo dando tchau, né? A primeira vez que Moisés foi falar com Faraó, ao invés de Faraó obedecer e deixar o povo ir, Faraó disse: o povo não vai sair daqui, pelo contrário, eu vou aumentar a pena desse povo. Eu não vou libertar o povo, pelo contrário, eles vão trabalhar mais. E aumentou a pena do povo, aumentou o trabalho do povo. Eu fico imaginando Moisés tentando entender. Quem sabe se fosse um de nós, ele dizia: eu estou confuso. Deus mandou eu lá para falar para o homem liberar o povo. Deus mandou, o homem vai liberar o povo. É a voz de Deus, é a ordem de Deus. A situação piorou. Já pensou você? Ora para que Deus cure alguém que você ama. A pessoa é de Deus. Você ora, ela piora. Agora, quem quer o melhor para a pessoa que você está orando? Quem quer o melhor para ela? Você que está orando por ela ou Deus? Quem quer o melhor para ela é Deus. E nós somos tão egoístas que nós queremos que seja feita a nossa vontade. Mas Deus tem sempre o melhor, ainda que nós não entendamos. Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Hebreus 11:30, vamos ler juntos? Pode sair de Josué 5:6 que nós encerramos aqui. Vamos cantar alguma música? Oi? Não sei. Pode ser? Hebreus 11:30, vamos estar de pé?
que aconteceu com Josué e o povo que obedeceram à voz de Deus, zombaram, riram, caçoaram, nada aconteceu na hora que eles acharam, mas a vontade de Deus se cumpriu, sim ou não? O que diz em Hebreus 11:30? Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Vamos outra vez? Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Por que as muralhas de Jericó ruíram depois de serem rodeadas por 7 dias? Por quê? Porque foi pela fé, é o que diz o texto, pela fé ruíram. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, nós vivemos pela fé, não vivemos pelo que vemos. O que vemos nos desanima, mas a nossa fé é quem nos levanta, quem nos sustenta, é quem nos anima. Pela fé nós vivemos, pela fé nós caminhamos e pela fé nós morreremos. Mas nós estamos vivos, e estamos vivos pela fé, e é pela fé que nós vamos vencer. Amém, irmãos? Em 1 João 5:4 diz: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Bota a sua Bíblia no seu lugar e vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vou pedir ajuda aqui do Beck. Pode começar. É muralhas? Ai meu Deus, eu não conheço essa letra direito. Vamos lá. Vamos com palmas. Somos filhos de Deus, em uma só voz cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão vir a pó, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom. Cantamos bom, tu és bom. Que os céus se encham com nosso louvor. Oh, Deus. Nós levantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar, elas ruirão. Cantamos bom, tu és bom. Que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom. Que todos saibam que tu és Senhor. Oh, Deus. Eu quero que você olhe para cada problema da sua vida agora. Cada problema da sua vida. E pela fé, você vai dizer: essas muralhas vão cair. Essas muralhas vão cair. Em nome de Jesus. É o príncipe do exército de Deus que está à nossa frente. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, oh, oh. Mais uma vez, muralha. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, oh, oh.
Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Deus, eu quero fazer uma oração a este teu filho, tua filha, Pai. Meus irmãos que estão enfrentando uma situação de muralhas em suas vidas e precisam experimentar a grandeza do teu milagre. Ajuda, Senhor, o teu povo. Ajuda, Senhor, os meus irmãos. Mostra uma saída. Dá uma estratégia. E quem sabe o Senhor já está dando essa estratégia. Abre os olhos dos meus irmãos. Abre o coração do teu povo. Para que eles vejam. Para que eles creiam. Ainda que pareça loucura. Mas o nosso Deus é aquele que faz com que as coisas loucas desse mundo venham confundir as sábias. Não permita que sejamos enganados. Não permita que sejamos destruídos. Jamais seremos. Não permita, Senhor, que sejamos levados pelos ventos das dificuldades, dos problemas. Mas firma o nosso coração, firma os nossos passos. Dá-nos um coração de servo, um coração humilde, um coração quebrantado. Tira de nós, ó Deus, toda impetuosidade, no sentido de, em alguns momentos, sermos tão audaciosos, tão prepotentes, arrogantes, achando que estamos no controle de tudo, porque é o Senhor que está. Se tu és o Deus da nossa vida, se tu és o nosso Senhor, o Senhor é que está no comando, e não existe nada fora do lugar. Tudo está no controle de Deus, até quando tudo parece perdido, porque o nosso Deus, Ele faz da tempestade o caminho dele para chegar até a nossa vida. Nós só experimentamos os grandes milagres de Deus em situações de muralha, em situações de terremotos, de tempestades, porque ali Ele se revela. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele é Jeová Shammah, o Deus que está presente. Ele está conosco. E tudo que nós precisamos é da presença dEle. Se tivermos que passar pelo que tivermos que passar, pelas lutas, dificuldades, se tivermos planos de Deus para isso, nós passaremos. Porque o problema não é a luta, não é a dificuldade em si. O problema é a ausência de Jesus. E se Ele está conosco, é tudo que nós precisamos para chegar do outro lado. Nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Em tudo Te damos graças. É a nossa oração em nome de Jesus.